hoje nós aqui, nesse presente século, nesse espaço, Brasil, nós não temos perseguição. E nós colocamos um monte de impedimento, um monte de dificuldade para testemunhar da graça, para testemunhar do amor. Deus nos redimiu. Sabe o que significa redimir? Significa readquirir, adquirir de novo, reconquistar aquilo que já havia perdido. Foi o que Cristo fez. Não que ele tivesse perdido, porque nós é que perdemos quando nós desobedecemos lá atrás. Mas Cristo, na sua graça, que nós não conseguiríamos redimir isso, não conseguiríamos moldar isso, essa situação de condenação que nós estávamos, ele foi lá e fez toda a obra e nos redimiu, nos reconquistou, porque Adão e Eva eram filhos, mas eles perderam isso. Agora, com a obra da cruz, nós fomos redimidos, fomos reconquistados, agora somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Agora temos um nome, um sobrenome, um nome celestial. Não ousemos a pensar que Deus simplesmente decidiu ignorar nossos pecados. Uma das coisas que a gente não deve fazer. Porque se Ele ignorasse os nossos pecados, Ele precisaria morrer. Precisaria haver derramamento de sangue. Ele precisaria ir lá nas regiões do inferno e tomar a chave da morte do inferno. Precisaria? Não. Ele pagava um alto preço e com seu sangue. E ele não era digno de morrer por nós. Muito pelo contrário. Ele não fez nada mesmo para que ele sofresse o que ele sofreu por nossa causa. Não ousemos pensar que Deus simplesmente decidiu ignorar nossos pecados. Em vez disso, a morte de Cristo na cruz absolveu o julgamento que você e eu merecíamos. A santidade de Deus exige que a penalidade do pecado seja paga. Não tem outra. O seu filho proveu o pagamento, e não foi com ouro nem prata, mas sim com seu próprio sangue. O que nos diz em 1 Pedro 1,18? 1 Pedro 1,18. Pedro 1,18 nos diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, e que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então nós vemos que Deus, na sua infinita graça, nos abraçou, nos amou. Ele preparou tudo, Ele fez tudo, não fomos nós. Ao considerar isso, Paulo é levado a exclamar: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1,3. Considerar a graça de Deus, considerar que a graça de Deus deve ser sempre levar ao louvor. Mas observe a frase que Paulo usa para o versículo 7 e 8. As riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco, em nós. Abundar a riqueza da sua graça.
essa riqueza, ela determina para nós que ela é grande, imensurável. Quando a graça nos alcança, ela derrama sobre nós muitas e muitas coisas. O problema é que nós limitamos a graça. O problema está em nós, não está na graça, não está na obra da cruz. Essa obra, ela é enorme, ela é imensurável. Imagina uma pessoa que não tinha esperança, agora tem. Uma pessoa que não tinha ela não tinha esperança, agora tem. Ela não tinha um nome, agora ela tem. Ela não tinha vida, agora ela tem. Ela não sabia o que era amor. Porque antes da graça, amor que nós entendíamos era limitado. Por quê? Porque nós limitávamos pelo que a gente sentia, pelo que a gente considerava. Agora, essa graça, quando diz aqui na sua riqueza, fez abundar com riquezas de nossas vidas, significa que a gente não consegue medir. A gente agora sabe que a gente tem um Pai que nos ama, que zela, que cuida, que nos protege, que nos preparou um lugar, morada celestial. Nós não tínhamos nada disso. Agora nós temos. A graça de Deus é torrencial, é imensa. Ela derramou sobre cada um dos seus filhos sem reter nada. Por isso que quando a palavra nos instrui, como já foi falado aqui, esse zelo, esse cuidado, esse andar em Cristo, a gente vê que cada vez mais que a gente ganha intimidade, ganha conhecimento, ganha essa vida comum com o Senhor, como o próprio João diz lá em João 15:7, ele fala que se você permanece em mim, imagina permanecer no Senhor. A gente entende essa palavra? É dia a dia. E a graça, porque a graça, ela atinge em nós o tempo todo. Ela está na eternidade. A graça é maravilhosa. Ela não, como foi dito, ela não tem limites. Ela não tem limites. Nós é que limitamos, mas ela não tem limites. Ele não está dizendo que não há pagamento a ser feito, está dizendo que já fez o pagamento. A graça de Deus está além dos nossos limites, estende-se além dos nossos olhos, que os nossos olhos podem ver, ou o coração pode compreender. Além da nossa compreensão. Isso é que é maravilhoso, a graça é isso. Não conseguimos compreender como Deus me amou. Né? João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Esse de tal maneira é sem limite. É sem a gente colocar, delimitar tempo, delimitar espaço. Pode ter certeza de que aquele que começou uma boa obra em nós a completará no dia de Jesus Cristo. Filipenses 1,6. Cada um de nós podemos desfrutar da experiência da graça, sobre graça, por toda a eternidade. Graça sobre graça. Amados, quando nós falamos que a graça é inescapável, porque foi Deus que nos escolheu, foi Deus que determinou, ainda bem que foi Ele, porque Ele é imutável, Ele é maravilhoso, Ele é amoroso, Ele é justo. Nós somos injustos, mas Ele é justo, porque nós só fomos alcançados porque o justo
não deveria sentir o que ele sentiu. Abriu mão até da sua glória, temporariamente, para fazer a obra do Pai, nos alcançando. Amados, nós não temos noção da dimensão da graça. Porque se nós tivermos, temos que dobrar o joelho. Na verdade, é se jogar ao chão, se jogar ao pó, chorar. Chorar muito. Porque nós não merecíamos. Queria pedir aos amados que estivessem abrindo suas Bíblias em Romanos. Estamos já finalizando. Romanos 8, 31. Romanos 8, 31, ele nos fala assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu? Ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amados, a graça, ela é inescapável. Mais uma vez, não porque somos merecedores, somos indignos, mas somos justificados. O Senhor nos amou antes da fundação do mundo. Ele preparou todas as coisas, até essa atração que muitas vezes nós resistimos, dificultamos. Às vezes isso, nem isso determina, muda a posição de Deus. Ele mesmo assim vai nos alcança até nas profundezas, aonde quer que estejamos. Fugimos de Deus? Tentamos, mas não conseguimos, porque a sua graça, ela não deixa a gente escapar, ela nos alcança. E olha, é maravilhosa quando nós reconhecemos que ela é imutável, que ela é poderosa para nos colocar na região celestial. Não é qualquer lugar, não. É na região celestial. Isso tem um lugar. É em Cristo. Estamos colocados desde a eternidade lá, em Cristo Jesus. Já fazemos parte de uma grande família em Cristo na eternidade. Amém. Que tenhamos isso no nosso coração, que devemos crer que essa graça nos alcançou e que ela é poderosa e continuará fazendo a obra em nossas vidas. Amém. Ela não está limitada hoje, agora. Nunca foi e nunca será.
porque ela está na eternidade. Devemos agradecer isso. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar.